Com direito a um dos finais de jogo mais absurdos e insanos que eu já vi na minha vida, o Botafogo consegue eliminar o Palmeiras e de alguma forma exorcizar o fantasma de 2023. Assim como pode ser um tanto quanto perceptível pelo horário que os vídeos saem do canal, né? Eu costumo gravar os vídeos no dia seguinte ao que acontece nas partidas. Só que, cara, eu acabei de presenciar uma das maiores insanidades que eu já vi na minha vida, que eu simplesmente não posso deixar de gravar esse vídeo agora com o momento atual. Cara, que final de jogo absurdo. E assim, obviamente a gente vai falar de tudo aqui. Começando pelas escalações, os dois times eles trouxeram seus times titulares que jogaram as partidas do Campeonato Brasileiro, né? Os dois times jogaram no domingo, o Palmeiras contra o São Paulo e já o Botafogo contra o Flamengo. O Palmeiras ele veio com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Caio Paulista, Richard Rios e Zé Rafael, Felipe Anderson, agora jogando pela esquerda, né? Porque a gente teve a adição aqui do Estevão, Rafael Veiga e Flaco Lopes. Já do lado do Botafogo a gente teve o John, Ponte, Bastos, Alexander Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. O jogo ele já começa de uma forma um tanto quanto inusitada, pelo menos pra mim, e o que eu falei na última análise que eu fiz desse jogo aqui. O Botafogo ele começa com as rédeas da partida. O Palmeiras ele dá uma leve abdicada e ele dá a bola pro Botafogo construir nesse início de jogo. E de início eu achei essa estratégia um tanto quanto errônea por parte do Abel. Só que depois eu realmente compreendi o que ele queria com isso. Ele queria dar esse início de jogo pro Botafogo, ele dar uma cansada um pouco maior e gastar suas forças, suas energias, as suas estratégias para aí o Palmeiras ele realmente começar a produzir um grande volume de jogo. Ele não quis começar logo do início com o time no ataque, porque esse elenco do Botafogo ele é extremamente perigoso nesse quesito de contra-ataque. É um time extremamente rápido, principalmente com o Luiz Henrique. Então, o início de jogo do Palmeiras é muito ruim e o do Botafogo é muito bom. Só que, de acordo com a passagem do primeiro tempo, esse roteiro ele vem alternando. O Palmeiras ele vai melhorando enquanto o Botafogo ele vai piorando. E você chega num determinado momento em que o Palmeiras ele dá basicamente rondando a área do Botafogo durante todo o jogo. Eu vou colocar ali mais ou menos uma faixa dos 30 minutos que o Botafogo ele realmente deu uma morrida. E aí o Palmeiras ele tá basicamente pressionando o Botafogo a todo momento por cruzamentos, por chances criadas, bolas enfiadas, jogadas ensaiadas e também jogadas individuais, principalmente com o Estevão. Cara, eu falei no último vídeo, né? O Estevão ele ia ser um tempero a mais para essa partida e ele realmente foi. Hoje o Estevão, ele fez um salseiro na defesa do Botafogo e ele foi o diferencial que o Palmeiras precisava para tentar buscar essa reversão do placar. Acabou que não conseguiu, mas o jogo que o Estevão fez, ele é para ser destacado. E como eu falei naquela pressão inicial, né, o Botafogo ele realmente criou algumas boas chances, tanto que o Savarino ele com 5 minutos de jogo, ele já acerta a trave. Só que nessa virada de jogo, o Palmeiras é quem toma as rédeas, subindo essa marcação e criando diversas chances, principalmente com o Richard Rios. O Richard Rios hoje ele foi realmente muito bem e no primeiro tempo ele é o responsável pela criação da principal jogada do Palmeiras no primeiro tempo. Ele cruza a bola e o Flaco Lopes ele aparece sozinho para cabecear e ele acaba cabeceando para fora. Por muito pouco o Palmeiras ele não abriu o placar nesse primeiro tempo. E aí o jogo ele termina, né, no primeiro tempo no caso, com essa grande pressão do Palmeiras, só que sem resultar em gol. E cara, isso aí geralmente é muito preocupante porque pode jogar o astral do time lá para baixo. Só que mentalmente esse time do Palmeiras ele é extremamente forte e no final do jogo isso aí só ficou mais comprovado ainda. Então realmente o time ele não se abolou e ele voltou para o segundo tempo com a mesma proposta. Acabou que nesse primeiro tempo o Botafogo ele teve uma baixa muito importante, o Luiz Henrique ele sentiu a panturrilha e acabou que ele contribuiu para esse péssimo primeiro tempo do Botafogo depois dos 30 minutos mais ou menos em que o time não conseguia atacar. E cara, com o Botafogo perdendo o Luiz Henrique, ele perde uma peça importantíssima. E realmente fez falta pro time nesse primeiro tempo. Para a volta do segundo tempo, você teve basicamente a manutenção daquela pressão do Palmeiras, só que agora um pouquinho mais desesperada, e acabou abrindo espaço para contra-ataque do Botafogo, justamente o que o Botafogo queria no jogo. E agora com o Luiz Henrique saindo e entrando o Matheus Martins, e ele realmente conseguindo fazer essas jogadas de velocidade, contra-ataque, o Botafogo ele começou a escapar mais e incomodar o Palmeiras. Já o Palmeiras ele continuava rondando a área do Botafogo com muito perigo, porém sem conseguir aquela finalização direta que é matadora, sabe? Tanto que no primeiro lance praticamente do segundo tempo, o Flaco Lopes ele tem uma chance excelente no vacilo do Bastos, só que ele acaba chutando para uma defesaça do John. E essa foi realmente a principal chance do Palmeiras até os gols. Só que aí realmente eu tenho que falar do Botafogo antes.
Cara, o Botafogo ele conseguiu sair muito bem nesses contra-ataques, como eu disse, e ele foi crescendo no jogo, foi ganhando confiança. E aí você chega à jogada do primeiro gol. O Matheus Martins, ele recebe a bola, né, depois de uma cobrança de lateral, ele consegue segurar essa bola e encontra o Savarino no meio de 3 jogadores do Palmeiras, uma falha defensiva do Palmeiras, realmente. E o Savarino, ele encontra um passe maravilhoso pro Igor Jesus, que estava livre no meio da área, né, afinal o passe do Savarino conseguiu deslocar os outros 2 marcadores, e ele só chuta para fazer 1-0. E aí realmente já ia ficando mais complicada a situação do Palmeiras. Esse 1-0 pro Botafogo deixava o Botafogo ainda mais tranquilo com essa vantagem no placar. Já pro Palmeiras ele teve que se abrir mais ainda para tentar conseguir fazer 2 gols e assim tentar levar para os pênaltis. Só que qual o problema de você se abrir? Exatamente, você leva ainda mais contra-ataques do Botafogo. E é justamente num lance assim que sai o segundo gol da partida. O John, ele recupera essa bola, manda um lançamento lá pra frente, o Matheus Martins, ele consegue ganhar a bola numa disputa com a defesa do Palmeiras, e cara, ele encontra um passe maravilhoso pro Savarino, que consegue ganhar da velocidade do Gustavo Gomes, e aí ele fuzila no meio do gol, e o Everton realmente ele pulou um pouquinho errado, né, mas foi um chute muito forte, muito perto do Savarino, e ele faz o 2-0 para dar uma tranquilidade ainda maior pro Botafogo. E cara, eu não vou mentir, nessa hora eu pensei, tá bom, aqui acabou. Aqui realmente o Botafogo ele sacramentou a sua classificação para as quartas de final e exorcizou finalmente o fantasma de 2023. Não completamente, porque esse fantasma só vai morrer quando conquistar um título. Só que pelo menos pela parte do Palmeiras, eu acho que teria acabado. Só que o Palmeiras ainda não desistia, né? O Palmeiras continuava pressionando, como eu disse, tinha um volume muito grande de jogo e ainda dava alguns contra-ataques para o Botafogo, só que o Botafogo ele não conseguia fazer valer esses contra-ataques. E o Palmeiras lá ali, pressionando, só que sempre rondando a área, sem conseguir finalizar muito bem. E aí, cara, a gente chega no pandemônio que foram os últimos 10 minutos de jogo. Você tem uma falta, né, uma mão do Cuiabano ali mais ou menos na intermediária, a bola cruzada na área, o Bastos, que, cara, fez uma partidaça, o Bastos, ele, cara, foi um dos melhores jogadores em campo. Ele marcou, ele desarmou, ele ganhou de cabeça, ele fez tudo com excelência nessa partida. Só que no único lance que ele acabou falhando, o Flávio Lopes ele subiu sozinho, cabeceou para fazer 2-1 pro Palmeiras. Você pensava, tá bom, uma pressãozinha ali do Palmeiras, né, achou o gol, eu acho que não vai escalar muito a mais do que isso, né? Só esperava mesmo, né? 2 minutos depois, praticamente, mais uma falta pro Palmeiras, bola lançada na área, e numa sobra depois, né, do cabeceio, da defesa reagindo, por aí vai, a bola sobra com o Rony, ele consegue finalizar, a bola passa pelo John, e o Marlon Freitas quase tira a bola em cima da linha, só que ele acaba entrando no gol com bola e tudo. O Palmeiras em 5 minutos, ele fez 2-2 e empatou a partida. E cara, nesse momento eu já tinha certeza que o Botafogo ia levar o terceiro gol. O time que eu venho elogiando por ser muito forte psicologicamente nesse ano agora, eu acho que ele desmontou depois de levar esses 2 gols. Todo o fantasma do ano passado ele voltou e ficou meio evidente que o Palmeiras ia fazer o terceiro gol. E assim foi feito, né? Mais uma bola na área, né? Depois dos 5 minutos de acréscimo, mais ou menos ali pelos 93. Bola na área, o Gabriel Menino ele chuta a bola em cima do Gustavo Gomes, que consegue dominar a bola e faz o gol. Cara, ali eu vi tudo escrito. O Botafogo ele basicamente esfarelando psicologicamente e sendo eliminado nos pênaltis. Só que aí veio basicamente a salvação do Botafogo, que foi o VAR. Quando o Gabriel Menino ele deu aquele chute no Gustavo Gomes, acabou que ele dominou a bola com a mão e um lance foi muito bem anulado, na minha opinião. E aí o Botafogo ele tem aquele respiro, sabe? Só que naturalmente, né, a revisão do árbitro demorou, então você teve mais 2 minutos. E se você não esperava que nada acontecesse nesses 2 minutos, cara, você estaria só enganado, na minha opinião. Num lance que pra mim não é falta, né? Eu acho que o Ponte, ele tirou a bola legalmente, só que o juiz ele acabou marcando falta. O Palmeiras, no último lance do jogo, ele tem a última chance real de mandar a partida pros pênaltis. E aí o Gabriel Menino, ele vai pra bola, ele chuta, e a bola não me bate na forquilha, na divisa entre o travessão e a trave. Cara, absurdo. Esse final de jogo ele é absurdo. Você teve uma remontada, aí essa remontada é desfeita por conta de um gol bem anulado, e depois você tem essa bola na forquilha, cara. Ela foi a cereja do bolo. Cara, que jogo absurdo. Eu chego a arrepio. Eu tô arrepiado nesse momento. Cara, que absurdo. Não tem outra palavra, é absurdo. Eu falei, né, no vídeo de ontem que esse jogo aqui, Palmeiras e Botafogo, ele prometia bastante. Só que nem no melhor dos prognósticos eu esperava que ele entregaria essa masterpiece que foi esse jogo. Cara, isso aqui é roteiro de cinema. E aí, depois dessa bola no travessão, né, logo depois, quando a bola é afastada,
o juiz ele finalmente apita o final do jogo e o botafoguense, que provavelmente teve um ataque cardíaco com essa virada e depois essa bola na trave do Palmeiras, ele pôde respirar aliviado, porque o Botafogo ele tá classificado para as quartas de final da Libertadores. Fazendo aquele pequeno prognóstico que eu faço, né, para a sequência, depois de toda essa insanidade que foi essa partida, o Botafogo ele consegue matar um pouquinho daquele fantasma de 2023, como eu disse. O Palmeiras realmente foi o grande algoz do Botafogo nesse ano passado. E com essa eliminação você tem uma pequena vingança, ainda mais desse jeito que foi, que pro Palmeiras foi extremamente cruel e pro Botafogo dá um saborzinho a mais, né, depois do ataque cardíaco. E o time ele vem muito forte para brigar nas quartas de final, né? Provavelmente o adversário vai ser o São Paulo. E na minha opinião, o Botafogo ele tem totais condições de se classificar. E com o futebol que vem sendo jogado, o time tem totais condições de passar dessas quartas de final e, na minha opinião, brigar pelo título. Eu acho que se o Botafogo ele resolver esse apagão psicológico que ele teve hoje contra o Palmeiras, é um time que joga um futebol muito bonito, muito bom e muito ofensivo, que dá certo. É o melhor futebol do Brasil atualmente e o Brasil é realmente o celeiro, né, dos principais clubes que são candidatos a ganhar a Libertadores. Então acho que o Botafogo ele é o grande candidato, agora com a eliminação do Palmeiras, né, a ganhar realmente a Libertadores. Eu colocaria o time nesse patamar. Só que, claro, tem que resolver esse apagão psicológico que teve hoje, porque poderia ter custado em 5 minutos todo o trabalho que o Botafogo teve nos dois jogos. O Botafogo ele jogou um futebol melhor do que o do Palmeiras durante 3 quartos, né, da partida, né, vamos colocar assim, né, 2 tempos, 2 jogos e tal. O Palmeiras ele foi mal na eliminatória no geral e hoje só jogou muita bola assim, muito por conta da estratégia do Botafogo realmente de se defender e sair no contra-ataque. Eu acho que o Palmeiras ele sai também grande dessa eliminatória, né? Essa reação final que o time teve, daquele up na torcida, e agora tem só o Campeonato Brasileiro e vai focar todas as forças justamente nele. E eu acho que o Palmeiras ele realmente tem chances, né, de talvez arrumar alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Só que realmente, se não ganha nada em um título relevante esse ano, é uma temporada um pouco frustrante. No geral é isso, né? Cara, foi um absurdo esse final de jogo, cara. Se você não viu essa partida, você perdeu, cara, muita coisa mesmo. Que absurdo foi esse Botafogo e Palmeiras pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Eu fico feliz de ter visto, né, esses dois jogos, porque foram realmente jogões de bola. E eu acho que no final acabou passando o time que jogou o melhor futebol na maioria do tempo e também contou com um pouquinho de sorte quando teve esse apagão geral. Mas no geral, eu acho que o Botafogo ele realmente tem condições de chegar longe nessa Libertadores e talvez, né, ganhar um título para realmente exorcizar de vez esse fantasma. Sendo que um pedacinho desse fantasma ele foi embora eliminando o Palmeiras na Libertadores, ainda mais com esse roteiro todo. Agora, para eliminar o resto do fantasma, para exorcizar completamente ele, realmente ter que ganhar um título relevante. E eu acho que o Botafogo está nesse caminho. No geral é isso. Se você gostou do vídeo e puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante e você ajuda bastante o meu trabalho. Se você gostou dessa análise, tem outras aqui no canal e quando todos os classificados para as quartas de final da Libertadores forem definidos, obviamente a gente vai ter vídeo aqui no canal de previsão para ver quem vai para a semifinal. No geral é isso. Muito obrigado e até o vídeo de amanhã.